Em 5 de abril de 2001, quando começou a segunda gestão, o professor Egas Dirceu Muniz de Aragão, que era o nosso catedrático de Direito Processual Civil, fez uma palestra sobre o processo civil e as tendências do processo civil para este século. Em 27 de abril, o professor José Manuel de Arruda Alvim Neto, professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade Católica de São Paulo, veio proferir uma palestra sobre tutela cautelar, da tutela cautelar à antecipação da tutela, que era um tema também muito discutido e que trouxe muito esclarecimento. 25 de maio daquele ano, em trabalho conjunto com o Instituto de Direito Tributário do Paraná, o professor José Eduardo Soares de Mello fez uma palestra sobre IPI e ICMS na importação. Em 7 de junho de 2001, o professor Mozart Vitor Russomano, que era, na época, talvez o maior nome do direito do trabalho do Brasil, fez uma palestra sobre as perspectivas do direito do trabalho em um mundo globalizado. Em 30 de agosto, os professores João Boscoli e Maurício Gon Ferreira dos Santos falaram sobre arbitragem, perspectivas e desafios. 27 de setembro, o professor Fernando Andrade de Oliveira falou sobre concessão de serviço público. 29 de novembro de 2001, o advogado Robson Baroni, do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, falou sobre publicidade e ética do advogado. Em 13 de dezembro de 2001, houve uma homenagem à memória do advogado Hélio Naresi, que foi com o discurso do professor René Ariel Dotti, e foi um discurso muito emocionante. O professor Dr. Hélio Naresi foi presidente da OAB, e era um homem muito querido, muito admirado por todos, foi um grande criminalista, foi um dos maiores criminalistas que nós tivemos, e foi uma pena tê-lo perdido. Em 7 de março de 2002, o professor Alcides Alberto Munhoz da Cunha, que faleceu recentemente, e foi uma perda muito grande para nós, que era professor de Direito Processual Civil, falou sobre as recentes alterações do processo civil, atualizando os conhecimentos que tínhamos sobre esse assunto. Em 4 de abril de 2002, os juízes José Laurindo de Souza Neto e Marcos José Grey da Silva, falaram sobre juizados especiais criminais. Em 9 de maio de 2002, o professor Edgar Katzwinkel Jr. falou sobre a reforma da lei das sociedades anônimas. Em 14 de maio de 2002, o lançamento do livro Lições de Direito Societário, do professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto. Em 13 de junho, nós festejamos os 85 anos de fundação do Instituto com a palestra do professor Mário Dinei Corrêa Bittencourt sobre a fundação do Instituto dos Advogados do Paraná. E em 19 de junho, o lançamento do livro Breviário Forense, do professor René Dotti, que era uma coletânea de vários casos da sua vasta e qualificada experiência profissional. Em 27 de agosto do mesmo ano de 2002, o professor José de Oliveira Sansão, que era professor titular da Universidade de Lisboa, que tinha se mudado para o Brasil fugindo da Revolução dos Cravos de Portugal, aqui lecionava na Universidade do Rio de Janeiro, veio nos fazer uma belíssima palestra sobre cláusulas contratuais gerais, cláusulas abusivas e o novo Código Civil. Em 8 de outubro de 2002, o advogado Antônio Carlos Heffing falou sobre o Código de Defesa do Consumidor, 12 anos do Código, questões e conceitos. Em 14 de outubro, o advogado Walter Barral falou sobre a OMC e a advocacia, Organização Mundial do Comércio e Advocacia. Em 28 de novembro, o advogado Nilton José de Siste, que sempre foi um membro ativo do Instituto, está sempre nas reuniões, é membro do Conselho do Instituto em várias gestões até hoje, fez uma palestra em homenagem à memória de Alir Rataches, que é o advogado que lhe disse que nunca havia se preocupado em publicar nada e nós fizemos questão que ingressasse no Instituto. E isso se fez em novembro de 2002 ao Dr. Alir, que era, na época, um dos principais advogados do Foro Curitibano. Em 12 de dezembro de 2002, encerrou-se o ano com uma palestra do hoje ministro Luiz Edson Fachin sobre a parte geral do novo Código Civil. O professor Fachin era, na época, professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná e hoje foi alçado ao cargo eminente de ministro do Supremo Tribunal Federal. Fachin era um dos membros do Instituto e, de fato, foi um grande prestigiamento o fato de ele ter sido
entre outras coisas, escolhido o ministro do Supremo Tribunal, que foi, na verdade, o nosso primeiro-ministro, embora nascido no Rio Grande do Sul, ele veio muito pequeno para o Paraná, e o Paraná ainda festejava o único ministro do Supremo que ele tinha, que era da época do Império, que foi o Baldino do Amaral, que hoje é nome de rua no Alto da Rua 15. Uma relação que eu fiz questão de lembrar, porque a preocupação da diretoria do Instituto, e eu tenho que reconhecer que o meu trabalho foi um trabalho cercado da colaboração intensa de todos os membros que compõem a diretoria e o conselho. Nada se pôde fazer isoladamente disso. E um fato que eu acho interessante lembrar é o seguinte: o papel que a diretoria do Instituto tinha, principalmente o presidente do Instituto, era muito interessante. O presidente do Instituto praticamente marcava as datas das reuniões, das palestras. Ele se encarregava de convidar os convidados, de convidar os palestrantes. Quando o palestrante não era daqui, ele cuidava de dar um jeito de acomodar em algum hotel da cidade e conseguir as passagens para que a pessoa viesse. Eu tive um hábito que foi muito interessante. Eu telefonava pessoalmente para todos os membros do Instituto, encarecendo a presença deles. Não me limitava a mandar um convite escrito, que deveria ser suficiente, porque eu tinha que mostrar o meu empenho, pessoal. Você tem que vir para prestigiar a minha gestão. E eu fazia questão disso. E nesse ponto tive muito sucesso. Porque se havia palestras antes que tinham pouca afluência, eu acho que esse constrangimento que eu criava fazia com que as pessoas viessem. Mas a qualidade das palestras foi superior a isso. Uma certa decepção que eu tenho é que eu percebo que os advogados formados há pouco tempo têm muito interesse em ingressar como membros do Instituto, que de alguma forma pertencer ao Instituto é um ponto no currículo de destaque. E eu vejo pessoas, e até juristas consagrados, que fazem questão, insistem, quando revelam o seu currículo, ainda que revelem poucos pontos, incluir o fato de serem membros do Instituto como um fator de prestigiamento da pessoa. E eu percebo que os advogados, em geral, hoje muito preocupados em fazer mestrado e doutorado, uma das primeiras coisas que fazem depois de formados na graduação é pedir o ingresso no Instituto dos Advogados. E o que eu tenho, de certa forma, o que tem causado uma certa frustração, é que eles vêm, eles se interessam, geralmente tem alguma produção que justifica o ingresso deles, e assim que eles ingressam eu percebo que instala-se uma verdadeira apatia entre eles. Eles não têm preocupação em vir assistir às palestras, com raras exceções, raras e honrosas exceções. A gente tem um acréscimo de muitos advogados a cada ano, e, no entanto, o número dos que vêm ou prestigiam as solenidades do Instituto é pequeno. É absolutamente desproporcional. Eu sempre briguei muito com isso, por isso que eu parti para o meu estilo de convidar as pessoas pessoalmente, fazia questão de falar, e não encarregava a minha secretária de fazer, não, eu dava os telefonemas. Fazia questão de mostrar que era eu mesmo pedindo que a pessoa viesse. Fiz isso com os advogados mais antigos e com os novos também. Mas, de fato, continuaram vindo as sessões do Instituto dos Advogados, os membros mais antigos, e os mais novos, e eu não entendi ainda bem a razão pela qual, em grande parte, mostraram desinteresse em acompanhar a vida do Instituto. Eles continuam membros do Instituto, sem dúvidas continuam ainda colaborando financeiramente com o Instituto, mas a colaboração mais preciosa que podíamos dar, que seria pela sua presença, pela presença nos debates, pela publicação de artigos, essa colaboração tem sido muito difícil de nós obtermos. Então, o meu desejo seria que se consiga despertar no jovem responsabilidade quando do seu ingresso no Instituto. Não é obrigado a pertencer ao Instituto, mas uma vez que venha para cá, venha com o propósito de colaborar, de participar ativamente das nossas atividades.